Existe um manuscrito antigo aqui no Brasil que é tão estranho, tão sinistro, mas não é dado o seu devido valor. Você nunca vai ver ele em livros de história. Ele conta para nós de uma cidade perdida e talvez os primeiros povos que habitaram o Brasil. O manuscrito 512, ou documento 512, consiste em um dos arquivos manuscritos da época do Brasil colonial que está guardado no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Um documento sinistro e inexplicável. Tal documento tem caráter expedicionário e consiste em um relato de um grupo de bandeirantes. Embora o nome de seu autor seja desconhecido, este manuscrito é a base da maior fábula arqueológica nacional e um dos mais famosos documentos da Biblioteca Nacional. O acesso ao relato original é extremamente restrito atualmente, embora uma versão digitalizada você pode ver na rede. Não obstante a datação do ano de 1753, estima-se que a escritura seja realmente setecentista por determinados aspectos relatados. Seu descobrimento e noção de relevância, contudo, ocorreram apenas em 1839, de forma um tanto irônica para com a importância do documento, e ainda de maneira a reforçar todo o mito que envolve o objeto. O documento 512 foi encontrado por acaso, esquecido no acervo da Biblioteca da Corte, que hoje é a Biblioteca Nacional. O manuscrito, muito antigo, já deteriorado pelo tempo, foi descoberto por Manuel Ferreira Lagos e posteriormente entregue ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Após leitura, o cônego Januário da Cunha Barbosa publicou uma cópia integral do manuscrito na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com a adição de um prefácio, no qual esboçava uma teoria de ligação entre o manuscrito e a saga de Roberto Dias, filho de Belchior Dias Moreira, um homem que fora aprisionado pela coroa portuguesa por se negar a fazer revelações a respeito de minas de metais preciosos na Bahia. Em um contexto de busca da identidade nacional e valorização dos atributos brasileiros, o documento ganhou um destaque e um enfoque cada vez maior ao longo dos anos, tanto por parte dos aventureiros como intelectuais, religiosos e até do próprio imperador Dom Pedro II. O tão investigado relato que faz o documento e que foi motivo da sua relevância ao longo da história, defendido arduamente por muitos, contestado calorosamente por outros e obsessivamente buscado por alguns. O documento 512 traz o relato do encontro de alguns bandeirantes com as ruínas de uma cidade perdida, uma civilização arruinada em meio à selva brasileira, com indícios de desenvolvimento cognitivo, além de riquezas e um fim desconhecido. Relato de uma povoação antiquíssima, sem moradores, que se descobriu no ano de 1753, narra o encontro do grupo de bandeirantes com ruínas de uma cidade perdida e desconhecida. O relato da expedição conta que houve quem avistasse uma grande montanha brilhante, em consequência da presença de cristais, e que atraiu a atenção do grupo, bem como seu pasmo e admiração. Tal montanha frustrou o grupo ao tentar escalá-la, e conseguiram apenas por acaso, pelo fato de um escravo que acompanhava a comitiva ter feito caça a um animal e encontrado na perseguição um caminho pavimentado em pedras que passava por dentro da montanha rumo a um destino ignorado. Após atingir o topo da montanha de cristal, os bandeirantes avistaram uma grande cidade, que a princípio confundiram com alguma polis já existente da costa brasileira e devidamente colonizada e civilizada. Todavia, ao inspecioná-la, verificaram uma lista de estranhezas. A cidade era totalmente diferente das que existiam na época, e algumas partes estavam totalmente deteriorada e absolutamente vazia.
Seus prédios, muitos deles com mais de um andar, jaziam abandonados e sem qualquer vestígio de presença humana, com móveis ou outros artefatos. Isso não existia. A entrada da cidade era possível apenas por meio de somente um caminho, pavimentado com pedra e ornado na entrada com 3 arcos, o principal e maior ao centro e 2 menores ao lados. O autor do texto expedicionário observa que todos traziam inscrições em uma letra indecifrável no alto, que lhes foi impossível ler. O aspecto da cidade narrada no documento 512 mescla caracteres semelhantes ao de civilizações antigas, porém traz ainda outros elementos inidentificados ou sem associação. O cronista observa que todas as casas do local pareciam apenas uma, por vezes ligadas entre si em uma construção simétrica e uníssona. A descrição de diversos ambientes observados pelos bandeirantes, admirados e confusos com esse achado, estão todos relatados com associações do narrador, tais como a praça, na qual se erguia uma coluna negra e sobre ela uma estátua que apontava ao norte. O portal de entrada da rua trazia uma figura despida da cintura para cima e trazia na cabeça uma coroa de louros. Os edifícios imensos que margeavam a praça e traziam em relevo figuras de alguma espécie de corvos e cruzes. Segundo a narrativa transcrita no documento, próximo a tal praça haveria ainda um rio que foi seguido pela comitiva e que terminaria em uma cachoeira, que aparentemente teria alguma função semelhante à de um cemitério, posto que estava rodeada de tumbas com diversas inscrições. Foi neste local que os homens encontraram um curioso objeto. Quando a expedição seguiu adiante e encontrou os rios Paraguaçu e Una, o manuscrito foi confeccionado em forma de carta, com o respectivo relato, e enviado às autoridades no Rio de Janeiro. A identidade dos bandeirantes do grupo aparentemente foi perdida. Tudo o que restou apenas é o manuscrito. Mas qual foi o tal objeto estranho que eles encontraram? Tratava-se de uma grande moeda confeccionada em ouro. Infelizmente, não sabemos aonde foi parar essa estranha moeda. Ela trazia emblemas em sua superfície. Cravados na peça havia uma face, o desenho de um rapaz ajoelhado, e no reverso, combinados, permaneciam as imagens de um arco, uma coroa e uma flecha. Algumas especulações acreditam que o verdadeiro autor do manuscrito seja, na verdade, o mestre de campo João da Silva Guimarães, mas o nome de Antônio Lourenço da Costa também é considerado. Algumas coisas que estavam escritas foram estudadas e possíveis interpretações surgiram. De acordo com o escritor Barry Fell, as inscrições são em grego ptolomaico, uma forma do egípcio demótico, havendo trechos em alfabeto de escorpião, muito usado pelos caldeus nas suas impressões em tesouros escondidos. Será que existe uma cidade perdida no Brasil e que nós não temos conhecimento? Será que existe uma cidade perdida no Brasil que esconde tesouros e vestígios de uma civilização antiga? Até hoje, o manuscrito 512 é um mistério.